Por que Deus não pode matar Lúcifer? Deus criou Lúcifer para servir seu ser eterno, ele não o criou para morrer ou deixar de existir, mas para viver para sempre. Ezequiel 28 descreve como Lúcifer foi criado perfeito e que a iniquidade foi encontrada nele quando Satanás pecou na rebelião contra Deus. Ele foi expulso da presença de Deus para viver o resto de sua existência na separação eterna de Deus. Neste vídeo estaremos falando sobre por que Deus não pode matar Lúcifer e também explorando a história dos anjos caídos e aprendendo mais sobre religião. Certifique-se de assistir até o final e junte-se a nós enquanto exploramos os fascinantes mundos da história, inscrevendo-se em nosso canal. Poderoso como Deus ele enfrentou um dilema moral. Veja, Satanás já foi um anjo de luz e tinha livre arbítrio, assim como todos os anjos e humanos. Matar Satanás significaria destruir uma de suas criações, negar os princípios do livre-arbítrio e minar a essência do amor e escolha. Em vez disso, Deus escolheu um caminho diferente. Ele decidiu confinar Satanás nas profundezas do inferno, onde ele teria permissão para remar tentando e testando a humanidade. Esta decisão serviu a dois propósitos: para permitir o livre-arbítrio florescer e para os humanos terem a oportunidade de escolher entre bem e mal, luz e trevas. Ao longo do tempo, Deus enviaria mensageiros, profetas e orientação divina para ajudar os humanos a resistir às tentações de Satanás e buscar o caminho da retidão. A batalha entre o bem e o mal continua e cabe a cada indivíduo fazer suas escolhas. Com sabedoria, a recusa de Deus em matar Satanás reflete seu profundo respeito pelo dom do livre-arbítrio que ele concedeu às suas criações, mesmo que isso signifique lidar com a presença do mal nesta luta eterna. Os humanos aprendem lições valiosas e têm a oportunidade de crescer espiritualmente e encontrar o caminho de volta para Deus por meio de suas ações e escolhas. A antiga batalha entre o bem e o mal tem sido um tema proeminente em várias mitologias, textos religiosos e folclore ao longo da história. Um exemplo é o bíblico narrativa de Lúcifer, o anjo caído que se rebelou contra Deus e foi expulso do céu. Enquanto muitos podem se perguntar por que Deus, sendo onipotente e todo-poderoso, não pode simplesmente eliminar Lúcifer, esta questão investiga complexidades teológicas, filosóficas e históricas. A onipotência de Deus no dilema do livre-arbítrio. A noção da onipotência de Deus levanta uma questão profunda: se Deus é todo-poderoso, por que ele não pode simplesmente matar Lúcifer ou apagá-lo da existência? 43. Livre-arbítrio. De acordo com vários ensinamentos religiosos, Deus concedeu o livre-arbítrio aos anjos e humanos, dotando-os da capacidade de fazer escolhas e decisões independentes de seu controle direto. A rebelião de Lúcifer exemplifica as consequências do livre-arbítrio exercido em oposição à vontade de Deus. Antes de continuarmos, vamos conversar sobre os anjos caídos. Lúcifer foi o primeiro a cair em desgraça. Ele foi criado como um anjo de luz, mas se rebelou contra Deus. Outros anjos se juntaram a ele em sua rebelião e foram expulsos da presença de Deus para viver eternamente angustiados, separados de Deus. Anjos caídos também são conhecidos como demônios ou espíritos malignos. No reino celestial do céu, onde reinava a harmonia eterna, havia um anjo chamado Serafim, adornado com asas iridescentes que brilhavam como as próprias estrelas. Saracente, que estava entre os mais radiantes seres agraciados com beleza e sabedoria inigualáveis, mas em meio à sinfonia celestial e dissonância inquietante começaram a ecoar pelas esferas celestiais. Lúcifer, uma vez que estrela da manhã e líder do coro celestial, cresceu ressentido com a autoridade de Deus. Ele se via como merecedor de maior poder, buscando estabelecer seu próprio domínio e, assim, astuciosamente reuniu uma facção de anjos, promessas sussurrantes de libertação das restrições percebidas do governo do céu. Saracente, como muitos outros, foi cativado pelo carisma de Lúcifer e palavras sedutoras. Em um momento de dúvida, Sara se sente questionada se o Criador realmente entendeu o coração de suas criações. Quando as sementes da rebelião foram semeadas, Sara se sente uma vez inabalável à fé.
começou a vacilar, balançada pela retórica perseguida de Lúcifer. A cada dia que passava, a rebelião de Lúcifer ganhava impulso, alimentada por sua manipulação carismática e as dúvidas que ele alimentava nos corações dos anjos. Uma assembleia celestial foi convocada para lidar com a crise crescente. A voz de Deus trovejou, ressoando pelo reino celestial enquanto ele confrontava Lúcifer e seus seguidores com o coração pesado que Saracente observada enquanto a rebelião atingiu seu auge e o desafio de Lúcifer escalou ao ponto de uma rebelião aberta contra o Criador. Enquanto a batalha celestial se enfurecia, Sara se sentia à beira de um precipício, dividida entre o fascínio da rebelião e o chamado do dever à ordem divina. Em um momento de clareza, ele lembrou-se das incontáveis eras de amor, graça e sabedoria concedidas a ele pelo Criador. Lembrou-se das alegres melodias do céu e da harmonia que uma vez preencheu seu ser. Naquele momento, o campo serifado escolheu seguir o caminho do amor e da devoção para permanecer leal ao Criador que lhe concedeu existência e propósito. Ele abriu suas asas radiantes, ascendeu, juntando-se às fileiras dos anjos fiéis que defenderam o céu contra a escuridão que procurava engolfá-lo em meio à batalha industrial das celebridades. O poder de Deus brilhou brilhantemente e os céus rugiram com energia estrondosa. A rebelião foi reprimida e os seguidores de Lúcifer foram expulsos do céu para sempre, barrados da luz eterna. Quando o pó assentado Serafim sentiu uma profunda tristeza por seus irmãos caídos, pois ele entendeu o fascínio da rebelião e a dor de sua separação da presença divina. Ele desejou que eles pudessem ter visto a loucura de suas escolhas e retornado ao abraço do amor do Criador com lágrimas nos olhos. Trono de Deus, buscando perdão pela dúvida que brevemente nublou seu coração e sua infinita misericórdia. O Criador perdoou Serafim, reconhecendo a profunda luta que enfrentou, porém houve consequências para os anjos caídos que escolheram o caminho da rebelião. Expulsos do céu, eles se encontraram em um reino muito distante da luz radiante que uma vez conheceram. Lúcifer, agora chamado Satanás, vagam pela escuridão e abismo, cheio de amargura e ódio pelo Criador, e todos aqueles que permaneceram no reino celestial. Com o passar das eras, Serafim permaneceu firme em sua devoção a Deus, servindo como um lembrete da escolha que mudou o curso da história celestial. Seu coração, uma vez duvidoso, foi transformado em uma chama inabalável de amor e lealdade no reino celestial. A memória da estrela caída, vivida em um testemunho da eterna luta entre a luz e a escuridão, um livre arbítrio e a providência divina. Sara sente que a história se tornou um conto de advertência, lembrando todos os seres das consequências da dúvida e do poder da escolha. E nos corações dos anjos imortais, sua fé inabalável brilhou como um farol, iluminando o caminho para a harmonia eterna e o amor. Com o passar das eras, a batalha cósmica entre o bem e o mal continuou a se desenrolar na Terra e no reino celestial. Enquanto os 7 de Satanás, 25 influência, estava sempre presente, assim também a graça divina e o amor de Deus, constantemente oferecendo redenção e perdão para aqueles que os buscavam. No curso da história, houve momentos em que a escuridão parecia ficar mais forte e o mundo oscilou à beira do desespero, mas foi durante esses tempos mais sombrios que a luz da esperança brilhou. Os heróis mais brilhantes emergiram, guiados por sua fé e convicção para enfrentar as forças do mal e inspirar outros a fazer o mesmo. Essas almas corajosas, comuns e extraordinárias serviram como um farol de esperança para a humanidade. Eles exemplificaram o potencial de bondade dentro de cada coração humano, lembrando às pessoas que o poder de vencer o mal está em suas escolhas e ações. Com o passar dos tempos, uma compreensão profunda emergiu entre os seres celestiais e humanos. A luta contra o mal não era apenas uma batalha externa, mas também interna. Cada pessoa carregava dentro de si a capacidade tanto para a luz quanto para as trevas, e cabia a eles determinar qual caminho seguir. A sabedoria de Deus em não destruir Satanás permitiu este vital lição a desdobrar. Nutriu compaixão e empatia para compreender as lutas dos outros e resistir à tentação. Lembrou aos seres a
Interconexão de toda a vida e a importância da unidade diante da diversidade ao longo do tempo, uma compreensão mais profunda do plano divino começou a emergir. Foi revelado que a eventual derrota de Satanás não viria por meio da violência, mas por meio do poder transformador do amor e da redenção. Foi uma luta que teve de ser travada dentro dos corações e mentes dos seres em todo o cosmos através de incontáveis atos de bondade, altruísmo e coragem. Os indivíduos encontraram forças para resistir à tentação e à escuridão, pois esses atos se multiplicaram e ressoaram por toda a estrutura da existência. O domínio do mal lentamente começou a se afrouxar, mas mesmo com esse progresso, a batalha continua até hoje. Entre o bem e o mal permanece uma parte inerente da experiência humana e os indivíduos são testados em sua resolução a cada momento que passa, mas enquanto houver seres que escolham o amor sobre o ódio, a compaixão sobre a crueldade e altruísmo sobre egoísmo, a luz do bem continuará a brilhar intensamente, iluminando o caminho para os outros e dissipando as sombras lançadas pelo mal, para que a história perdure e a luta eterna continue, guiados pela sabedoria de um ser divino que escolheu não destruir, mas sim ensinar, não para eliminar, mas para nutrir, não para impor, mas para inspirar, pois é por esse caminho que a grande tapeçaria da criação continua a tecer sua intrincada e profunda história de vida, livre-arbítrio e dança eterna entre a luz e a escuridão. Deus é o autor da vida, ele criou Lúcifer como um ser eterno para viver para sempre. Quando Lúcifer pecou, ele foi expulso da presença de Deus e viverá eternamente em angústia. Separado de Deus, os humanos são criados à imagem de Deus como seres tripartidos, alma e espírito. E bora, obrigado por assistir meu vídeo sobre a história de Fallen Angels. Se você gostou e quer ver mais, certifique-se de clicar no botão inscrever-se para não perder nenhum dos meus vídeos futuros.